time não consegue criar. É a esperança de uma volta, de uma Arrascaeta, que aí sim, esse time pode ter uma esperança maior, porque eu sempre digo, e as pessoas, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. O elenco maravilhoso, mas como time, se o Arrascaeta não está, o time baixa muito de rendimento. Eu concordo com o Djalma. Mais uma atuação vergonhosa desse Flamengo, né? A última partida do Flamengo, na véspera da final, o Flamengo consegue fazer um jogo horroroso. Entendeu? Um jogo que deu sono, não deu vontade de assistir. Primeiro tempo, horroroso, uma nota 3. Uma nota 3 ali. No segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouquinho, nota 3,5. Não passa disso, atuação vergonhosa. E teve finalmente na estreia do Rossi. Finalmente o Rossi estreou. Não cumprimentou nada, fez o básico ali. E vida que segue. Para mim, escalaria o Rossi para a final. Uma novidade aí no time, para o jogo. E é aquilo. Sinceramente, é difícil acreditar que o Flamengo vai conseguir 2 gols no Morumbi. É difícil. Se o Arrascaeta voltar, podemos acreditar. Mas sem Arrascaeta é difícil. E outro ponto aqui. O Flamengo chega até ao terceiro jogo consecutivo sem marcar um gol. Um gol. Vambora pro vídeo aí, vai deixando seu like e o seu comentário também. Vambora. O time não consegue criar. É a esperança de uma volta, de uma Arrascaeta, que aí sim, esse time pode ter uma esperança maior, porque eu sempre digo, e as pessoas, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. O elenco maravilhoso, mas como time, se o Arrascaeta não está, o time baixa muito de rendimento. Eu concordo com o Djalma nisso aí. E, assim, eu acho que a principal perspectiva de reviravolta seria essa. E aí é o caso de, não está 100%, está 50%, leva para o jogo. Léo, mas assim, é muito em cima do Arrascaeta, mesmo que ele seja o fora de série, mas, assim, ainda assim, é muita esperança em cima de um jogador. O time não vai resolver seus problemas daqui até domingo, esse que é o ponto, não tem mágica. Ficou pior para domingo, depois do jogo de hoje? Ficou ainda pior do que se esperava, assim, do que se imaginava? No mínimo uma reação anímica, sabe, de alguns jogadores, sabe, jogadores importantes que pudessem fazer uma jogada importante, fazer um gol, sabe, levantar um pouco o moral, porque... Há quantos dias essas notícias do Flamengo são sempre de dirigente envolvido em briga, clima ruim no vestiário, jogador que está em baixa, sabe, rede social. Há quanto tempo a gente não tem uma coisa boa para falar do Flamengo no campo, né? Que dê uma perspectiva. Você conversando com o rubro-negro, e tem uma quantidade imensa de rubro-negros aqui em São Paulo, tem rubro-negro que tá querendo nem ir ao jogo, e é uma final, cara. Entendeu? E o Djalma pontuou bem. Pode acontecer de num dia dar tudo certo e virar e ser campeão, porque o futebol é assim. Sim. Mas racionalmente, com os jogadores que tem, é difícil imaginar o Flamengo jogando muito melhor, porque taticamente não estão aparecendo soluções. Então, e até porque, assim, no domingo, eu até estava conversando, eu falei, acho difícil o Flamengo voltar a jogar tão mal como jogou no domingo. Acho que foi o pior jogo do ano do Flamengo no domingo. Jogou muito mal. Hoje não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Então, assim, não por isso... Mesmo, assim, por isso que eu acho que hoje foi até pior. Porque pegou um adversário mais fraco, né? Pegou um adversário mais fraco, claramente. Entrou só para se defender. Assim, mas mesmo assim os números ali são enganosos, porque o Flamengo não teve aquela superioridade dos números ali em relação ao Goiás no jogo, não. Mais uma vez um Flamengo que não consegue ficar com a bola, e aí quando não consegue ficar com a bola, aquele jogo de pressão que o Sampaoli tanto fala, tá aí uma coisa que a gente não consegue ver no Flamengo mais, é esse jogo que o Sampaoli tanto pede. Agora, é o Sampaoli que realmente tem um trabalho muito ruim, isso a gente já sabe, e a gente pode ficar repetindo aqui. Agora, os jogadores, eles não tinham que pegar mais isso, assim, assumir mais essa bronca, ir para cima, tipo, sei lá, o treinador não consegue resolver. Vamos ver se a gente consegue resolver entre nós, Djalma. Você que esteve nesse meio, não dá para fazer isso? É complicado, né? É complicado como a coisa, pelo que se diz, né? A gente não está lá dentro, no clube, todo dia, mas pelo que se diz, que não tem uma conversa com os atletas, não tem uma relação. Então, fica até difícil, assim, do atleta, que às vezes acontece, né? Não, eu vou fazer pelo treinador que ele merece, não tem nem esse clima de ajudar. Cara, mas eu vejo, assim, o Sampaoli, hoje, de novo, chutando o microfone, ele deve estar muito desesperado, porque ele deu uma entrevista falando da sua equipe que não está rendendo. Porque nenhuma equipe do Sampaoli joga
joga como joga o Flamengo. É o oposto completamente do que pensa o São Paulo. Que ele pensa numa equipe pressionando uma equipe o tempo inteiro em cima. E essa equipe do Flamengo, o que ela menos faz é pressionar. Você pode ter, viu ali nos duelos vencidos, o Flamengo normalmente sempre perde nessa estatística dos duelos vencidos. Não, e aí, o Flamengo nem com a bola fica. Nem com a bola fica, imagina pressionar o adversário. O São Paulo, na hora que ele entrou em campo, ele foi vaiado. A gente mostra, então, como foi a entrada do São Paulo em campo e como ele está realmente desesperado, né? Deve estar muito, mas muito irado também nesse momento da vida dele. Vamos ver. É mais xingado mesmo do que vaiado e ele está jogando fora de casa, claro que torcedor do Flamengo tem em todo lugar, mas ele está jogando fora de casa e isso acontece, assim, eu não consigo mais ver nenhum clima, não sei o que é que a diretoria do Flamengo vai fazer em relação a isso, mas realmente a cada partida, a cada jogo, a cada dia, a gente vai vendo o final do trabalho do São Paulo no Flamengo. Porque eu fico pensando no ano passado, quando ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e por causa de algumas atuações não tão boas no final do ano, optaram pela mudança de técnico. Então, imagina agora, né, em que as atuações não é que não são não tão boas, elas são péssimas. E o ano do Flamengo se joga no domingo, porque um resultado ruim no domingo significa um fracasso absoluto para o time de maior orçamento do Brasil, para um time que tem o melhor elenco do Brasil, acho que isso é praticamente unânime, e teria fracassado em todas as competições, né? Então, olha o tamanho do que está em jogo no domingo. Então, independentemente, eu entendo que você fala dos jogadores também colocarem a cara agora, porque o São Paulo vai embora daqui a pouco, né? Isso está muito claro. Eu não consigo ver um futuro para o São Paulo dentro do Flamengo, mas os jogadores são os que vão continuar, né? E são jogadores que estão expostos aí a um ano que, cara, se o Flamengo, assim, e digo mais, assim, ganhando no domingo ainda é salvar alguma coisa um ano, Alguma coisa, porque também não é grande coisa, exatamente. Para o Flamengo, o patamar né? do Flamengo Sim. hoje deveria ter feito muito mais. Só que não, assim, o fracasso do ano seria terrível. Então é hora de darem uma resposta também, né? Pois é, e uma resposta para uma diretoria soberba que tudo quis e pode não ter nada, Djalma. Assim, esse ano foi muito complicado. Eu acho que o ano começou já equivocadamente, já começou errado, da mudança do treinador e não conseguiu encaixar o Vitor, o Sampaoli, que realmente, acho que até todos nós imaginávamos uma mudança de postura, porque as equipes, pelo menos assim, não contestando seu temperamento, relacionamento com os atletas, mas em termos de trabalho. Bela oportunidade de gol. Foi aquela coisa assim, fã de esporte, você tá vendo, às vezes você tá chegando no trabalho, agora deixou o jogo gravando para ver depois. Esquece. Vai ver um filme. Vai ver aquela série que tá fazer atrasada. outra coisa, aquela série que tá atrasada. No Disney Plus, estrague sua noite. Star Estraga sua noite, não. Tá certo, então, o pessoal que assina o Star Plus. Olha, Sampaoli tá falando nesse momento lá na... Bom, o momento não é bom e aí ele fazendo respostas muito curtas. Ô, Léo, ele fala muito sobre as finalizações. A gente não teve criatividade ali no último terço de campo, ele fala sobre isso, mas ele diz que faltou contundência, mas isso pode voltar no domingo. É difícil acreditar nisso, né? Bom, no final ele deu uma esperança sobre o Arrascaeta, né? Que foi Ainda perguntado deu, e disse que vai ser avaliado amanhã. Eu acho que ele deve estar desesperado por tê-lo de volta, sem dúvida nenhuma. Pelo menos ele não contou a história de um jogo que não aconteceu, né? Porque a gente já viu o Teca, às vezes, ele mesmo chegar e numa coletiva e florear e fazer avaliações de coisas que não aconteceram. E ele mesmo admitiu que, assim, foi muito fraca a atuação da equipe em termos de criatividade. Ele não quis entrar muito na questão extracampo, na questão Marcos Braz, né? Disse que o dele é cuidar do campo. Comanda o que tem dentro de campo, ele mal comanda. Então, e nesse aspecto, né? Imagina a quantidade de coisa que ele tem para resolver dentro de campo se ele tiver ainda que responder pela ação do Marcos Braz, né? Então, acho que faz bastante sentido também ele não querer mexer nessa questão. Mas acho que o torcedor agora, mais que interessado em ouvir diagnóstico, está querendo ouvir solução, né? É igual quando você vai ao médico, o médico fala o que você tem, mas ele falou, beleza, mas qual que é o remédio? Não, o Sampaoli, pelo menos, ele tem essa coisa de bom. Nas entrevistas, ele fala realmente o que aconteceu no jogo, é verdade. Mas ele, de repente, esquece que ele é que tem que dar a solução para esses problemas. E ele, quanto tempo o São Paulo está no Flamengo? 38 jogos. 38 jogos. Um Desses 38 jogos eu ouvi, eu acho que mais de 30 jogos
depois dos jogos, ele falar, falta contundência na minha equipe falta... Ou seja, praticamente desde que ele assumiu, falta isso, ele é consciente disso, mas ele não conseguiu dar essa contundência à equipe do Flamengo. Agora, vamos esperar que no domingo aconteça? Pode ser. A mágica vai ser magia, né? Por quê? Ele não consegue dar essa contundência, Djalma, assim, qual é a tua leitura em relação a esse time do Flamengo? E por que ele piora a cada partida? É mais pelo clima? São jogadores que caíram de rendimento? Uma coisa leva a outra? Assim, eu acredito que eu vi o time do São Paulo no Santos, eu vi o time do São Paulo no Atlético Mineiro, e realmente era um time que tinha um formato de jogo, claro que tinha o dedo ali do treinador, e era um time que pressionava em cima, e tinha o domínio total do jogo, mesmo com o Santos, que era uma equipe tecnicamente superior ao Atlético. E no Flamengo, ele não conseguiu implementar isso. Acho que alguns jogos, eu acho que o jogo contra o Botafogo agora pressionou mais, o jogo contra o Fluminense, que foi um jogo bem marcante disso, o Flamengo conseguiu pressionar. Esse é o estilo do São Paulo. Mais de 38 jogos, ele conseguiu isso em 2, 3 jogos. Então, assim, não sei se esse elenco... por, de repente, já ter um formato de jogar há muito tempo, não conseguiu se adaptar a esse tipo de jogo. Mas esse mesmo elenco, tudo bem que há anos atrás, com o Jorge Jesus, exercia esse mesmo tipo de jogo, um jogo de pressão, um jogo bastante dinâmico, mais ou menos ao estilo São Paulo. Só que esse ano, com o São Paulo, esse time não conseguiu render, e também o São Paulo já pegou o time que não vinha bem, isso tudo acarretou que ele não conseguiu realmente dar uma solução nesse time. E às vezes o plantel não encaixou com a característica do treinador, e é o que eu sempre digo, minha opinião de sempre, o treinador que tem que se adaptar ao que ele tem. Não o treinador, eu gosto desse esquema e embutir sem saber se os jogadores têm essa característica ou não. Pois é, mas assim, o São Paulo não teria essa capacidade de se adaptar a esses jogadores, porque a impressão que a gente tem é essa. Ele é um treinador completamente fora da realidade do Flamengo. A imagem que ele passa é essa, Léo. Mas assim, esse time poderia ser capaz de pressionar um pouco mais também, isso que o Djalma falou, essa característica. E em alguns poucos jogos o time foi capaz de entregar. Por que não sempre, entendeu? Por que não com regularidade? É isso que me pega muito. E quando eu digo se adaptar ao time, não é ceder para os jogadores porque eles conquistaram, não. Se ele assumir o Goiás, ele vai ter que encarar a realidade do Goiás. Às vezes ele quer jogar de uma forma, mas os jogadores que ele tem não pode jogar daquela forma. Então é de acordo com o time que você tem, não é dar regalia aos jogadores. Não é, você não vai pressionar, você não vai marcar, não é isso, porque você foi campeão, conquistou. É saber que, de repente, o Arrascaeta, o Gabigol e o Everton, eles não conseguem, de repente, não estou falando que eles não são capazes, não conseguem fazer esse tipo de pressão. Então, então como nós vamos fazer? Vamos adequar. E ele tentou isso e não conseguiu transformar dentro de campo suas ideias, que a gente sabe que ele tem, né? Que ele já demonstrou no passado. Qual a tua ideia? Então, é isso aí, né? Mais uma atuação vergonhosa desse Flamengo, né? O que esperar desse Flamengo para o jogo da final da Copa do Brasil, né? Não sabemos o que o Flamengo vai aprontar na final da Copa do Brasil, só sabemos que, 2 pontos, o Flamengo é muito dependente do Arrascaeta, muito. Quando não tem Arrascaeta, o time não consegue criar. O Ribeiro longe das suas melhores fases no Flamengo, né? Até o ano passado já veio decaindo. E o segundo ponto, é difícil enxergar, sinceramente, uma luz no fim do túnel para esse Flamengo domingo, né? Conseguir fazer pelo menos 2 gols de diferença para levar o título. E outro ponto também, né? O Flamengo, nesse jogo contra o Goiás, completou 3 jogos sem meter um gol. Isso mesmo, o Flamengo chegou a 3 jogos sem fazer um gol. Nem no domingo o Flamengo precisa de 2 gols aí, pelo menos, vamos dizer assim, para poder conquistar o título no tempo normal, né? Flamengo perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense, né? Na 23ª rodada, jogando em Cariacica, Espírito Santo. No jogo da final, jogando no Maracanã, perdeu de 1-0 para o São Paulo. E agora empata em 0-0. Então o Flamengo chegou a 3 jogos. Incrivelmente, é difícil isso acontecer, né? O Flamengo chega a uma marca tão negativa de 3
3 jogos sem meter gol, né? Aliás, né, esse jogo do Flamengo deu um sono, sinceramente, deu um sono muito grande, e ainda tem a situação da atuação, né? Sampaoli tem um time bom, banco de reserva, né? No Messi só mexeu 3 substituições. Cebolinha entrou no finalzinho, ele conseguiu fazer algumas jogadas, mas não aquelas jogadas, tirou bastante chances. As chances. Aí, uma das chances mais claras que o Flamengo teve no jogo, né? Que foram poucas, foram com o Cebolinha, teve um chute cruzado, teve uma chance também antes do Cebolinha, né? Teve o lance do Bruno Henrique, Pedro e o Igor Jesus, né? Aquele lance de 3 finalizações assim, vamos dizer assim, em sequência. Então é aquilo, é difícil hoje em dia enxergar uma luz no fim do túnel para esse Flamengo, principalmente diante do São Paulo jogando fora de casa, né? Então é aquilo. São Paulo deu uma coletiva muito rápida, explicando sobre a situação do jogo aí, né? Ele acha que os jogadores hoje, né, nessa partida diante do Goiás, os jogadores não teve contundência, mas diante do São Paulo, né, ele acha que os jogadores devem ter outra postura dentro de campo, né? É difícil acreditar nisso, né? Muito difícil, mas o que resta é a gente acreditar que o Arrascaeta consiga voltar, ou pelo menos 50%, e consiga retornar para o jogo, né? Mas é isso aí, o Flamengo empatou e desperdiçou a chance de subir um pouco na tabela, ou pelo menos, né, entrar no G4, que até o momento o Flamengo está fora do G4, né? O Flamengo está na 5ª colocação, né, do Brasileirão, e isso é vergonhoso, né? Mas deixa a tua opinião aí e tamo junto.